Ok. Então, hoje nós vamos conversar nesta rota de conversas do CISECO durante a pandemia com o jornalista pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o pesquisador em Geografias da Comunicação. Uma temática que a gente tem que conhecer, porque é nova. Então, ele é pesquisador em Geografias de Comunicação, da Comunicação pela Universidade Federal do Sergipe, professor de Geocomunicação do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados. Bom, saudando a sua vinda aqui ao CISECO, nessa rodada de conversa do CISECO, eu te pergunto inicialmente, o que é a geocomunicação? Eberlei, obrigado pela apresentação. É um prazer estar participando desse evento tão importante que acontece esse ano numa modalidade especial. Um evento que eu já acompanho há alguns anos e, particularmente, é uma novidade, de fato, falar sobre geocomunicações em qualquer evento, porque é uma novidade no Brasil, mas é uma pesquisa que já tem ao menos 10 anos em países nórdicos, produzidas aí com bases epistemológicas dispersas, no entanto, todas aproximadas com as teorias sociais críticas, o que dá a gente esse norte da aproximação com as teorias da mediatização, com a obra do Eliseu Veron e de tantos outros autores nesse sentido. E eu acredito que a gente pode interpretar geocomunicações como um intercâmbio teórico entre a geografia, a computação e a comunicação. E se a gente triangula esses campos, a gente pode ter uma ideia de que há ali no meio deles uma interseção. Quando a gente fala sobre plataformas hoje, sobre plataformas de trabalho, uma coisa que está em pauta, no momento da pandemia principalmente, a gente reflete também que essas plataformas de trabalho usam os mapas como infraestrutura de dados espaciais para elas funcionarem. E isso define tudo. O tempo de uma rota, qual vai ser o motorista escolhido, o entregador escolhido. Ou seja, o campo das geocomunicações ele está preocupado com essa base de infraestrutura de dados. Quem produz os mapas que nós utilizamos para essas plataformas que servem a diversas coisas na nossa vida, não só as entregas, mas também encontrar uma localização de um hospital ou de uma escola, ou seja, algo de utilidade pública, algo de uma informação de interesse público. E aí parte de um consenso a gente entender que, conforme as tecnologias convergem, existem também conceitos que surgem. E a ideia de geocomunicações se pauta justamente no estudo das plataformas de cartografia, plataformas colaborativas, que a gente pode definir como as duas maiores hoje, o Google Maps, famoso por um lado, e por outro lado o OpenStreetMap, que não é tão famoso no Brasil, mas é muito famoso na Europa, na Ásia, na Oceania, ou seja, lugares que já estão preocupados com a sua geografia constantemente, lugares que correm risco de terremoto, lugares que precisam de mapa, em que as crianças aprendem a ler mapas muito antes do que a gente aqui adulto no Ocidente, longe de qualquer terremoto num país tropical. Então, a gente pode parar para pensar também nos nossos problemas, nos nossos conflitos territoriais e como que a geocomunicação ela entra no nosso cotidiano, através do trabalho, através das nossas relações pessoais, das definições de escolha que os algoritmos fazem a partir de localizações que nós temos, né? Ou a partir de imagens de rua, de nível de rua, que tem no mapa hoje também disponíveis, e que definem onde nós moramos. Numa entrevista de emprego, você é buscado pelo Street View. Então, para a gente parar para pensar, uma seguradora também faz isso, quando ela vai vender um seguro de carro para você. Então, é de se imaginar o nível que essa interferência de dados está tendo na institucionalidade de uma série de organizações que a gente tem hoje. Então, as geocomunicações está nesse nível. Agora, eu te pergunto, Antônio, o seguinte, a comunicação é uma troca simbólica, né? de signos. E como você entende que esse signo é o signo que vem para, digamos assim, criar uma nova forma de estabelecer relações psíquicas, inclusive, porque uma coisa é você ler, outra coisa é você visualizar. Então, nós estamos na era da visualização. Você acha que a gente vai passar por esse
momento da vida, daqui para frente, quer dizer, muita informação em poucos bytes, né? Embora a gente saiba que o computador vai ter um grande número de informações, mas o que faz o mapa? O mapa sintetiza. É como você ler um livro, só que você não precisa ler o livro, né? Você não precisa entender da tecnologia. Então, isso é um código diferente que introduz na cabeça das pessoas, né, Antônio? Eu gostei muito da sua metáfora e acho que uma outra que também cabe muito bem é a ideia de que o mapa é um olho fora do corpo. Então, a gente consegue viajar para lugares que a gente nunca foi e talvez nunca vá na nossa existência material, mas que a gente consegue se territorializar, a gente consegue reconhecer sem conhecer. Ou, talvez, revisitar um lugar conhecido, rememorar aquela paisagem em comparação com a sua memória. Ou seja, permite, de fato, uma série de interseções. Mas eu acho que, para o momento que a gente está vivendo, a pandemia, isso tem um peso ainda maior, que seria a significação de uma mídia que, como você disse, é uma hipermídia, porque um mapa pode conter fotos, um mapa pode conter notícias, um mapa pode conter lugares, objetos reais, um mapa pode conter, inclusive, espécies de plantas, de árvores que estão na nossa cidade. Ou seja, o mapa não é só para elementos dos nossos usos humanos, né, mas também para usos ambientais e outros. Então, a gente tem que entender que há, na relação sociedade e natureza, desde sempre a necessidade de se mapear. Desde que a gente começou essa coisa de globalização, a gente conheceu a América, né, enquanto ser humano, e a partir daí temos toda a necessidade de mapas. Mapas que, inclusive, antes eram como hoje os Ubers funcionam, né? A gente está mais interessado em onde ele está naquele momento, até o momento que ele vai chegar até nós, do tempo que vai levar, do que necessariamente se há uma ilha ali do lado, se há um comércio no caminho por onde ele vai passar. A gente não está interessado necessariamente no mapa quando a gente usa o Uber. Assim como o navegador não estava interessado na costa quando ele usava o mapa para navegar, ele estava interessado no mar. Então, essa centralidade que a gente viu dos mapas portugueses até agora, né? Ou seja, dos mapas que foram feitos para colonização, até esses mapas que nós estamos hoje vendo, que estão servindo a uma decolonização, a gente, de fato, tem um percurso, né, de discussões políticas muito grandes que se fazem no âmbito da representação dos espaços, mas, principalmente na pandemia, volto a dizer, a gente tem isso mais efetivo. O jornal fala mais através de mapas. Ele usa mapas para produzir sentidos que têm, claro, discursos, né, que estão ali relacionados com a lógica da política, com a lógica da economia, né? Então, se possível, eu queria exibir uma tela de 2 mapas para a gente deixar essa conversa mais dinâmica, essa conversa que é tão visual, fica ainda mais rica quando a gente visualiza esses mapas. Esse é um mapa do Rio Grande do Sul. Você reconhece esse mapa? Conheço, eu nasci ali perto da 22 ali. Olha aí, eu não faço, eu estou tentando localizar o 22 ainda. Você entendeu? A territorialidade é isso, é o que permite uma velocidade na apuração da verdade desse mapa. Você sabe que esse mapa realmente é do Rio Grande do Sul, essas regiões correspondem ao que elas são, o número de regiões, enfim. Mas o que eu chamo a atenção nesse mapa é que ele foi utilizado na TV, certo? Amplamente. E a gente vê aí um modelo de controle de mobilidade. Aquilo que a gente falou muito antes de controle de natalidade, de mortalidade, agora a gente vê o controle da mobilidade na pandemia. Então, o que é isso? É controlar ali os fluxos. E, basicamente, as bandeiras, ou seja, as cores que dão a esse mapa a forma que ele tem, são do amarelo ao preto. Mas vejam vocês que na legenda a gente tem ali da bandeira amarela à bandeira preta, o risco médio e baixo ao risco altíssimo, que representa o lockdown. A gente não tem nada preto aí, né? A gente tem vermelho, laranja e amarelo. Ok. Agora a gente, prestando atenção que esse mapa categorizou em 4 níveis do risco, ou seja, ele comunica basicamente 4 tipos de níveis de risco. Agora, comparando
com o caso de São Paulo, outro estado também, aí mais próximo a vocês, eu estou falando aqui de Salvador, e visualizo essa projeção, que também foi para a mídia amplamente, como uma simplificação da leitura do território em plena pandemia. E isso é problemático, porque, do ponto de vista da exibição midiática, você pode imaginar que esse mapa, pelas mesmas cores, amarelo, laranja, vermelho, ele vai representar a mesma metodologia que foi aplicada no mapa do Rio Grande do Sul, mas não é. Veja na legenda à esquerda, no canto, que a gente tem a fase 1 até a fase 5, mas a gente não tem a cor preta, a gente considera o amarelo como o intermediário, quando o amarelo era o nível mais tranquilo, mais resolvido do problema, no nível da transmissão da mensagem de que estamos em risco, e isso foi passado, essa mensagem foi passada pelo governador do Rio Grande do Sul, foi passada pelo governador de São Paulo, ou seja, nós vemos os políticos, o discurso institucional se apropriar de representações do discurso científico na forma dos mapas e usar disso para abrir ou fechar uma cidade inteira. Então, veja aqui o exemplo do município de São Paulo. Vou tomar liberdade de usar o Zoom, porque quem também, como eu, não é de São Paulo, pode não localizar, mas o município de São Paulo está aqui, ó, entre a Baixada Santista e a Grande São Paulo. E nessa região, que está laranja, o comércio foi liberado. Veja que isso aqui é um exemplo de alguns meses atrás, até para a gente ter uma noção, porque esse mapa também muda. Mas o que chama atenção, Antônio, o que chama atenção na tua análise é o seguinte: quando você fala de mapa, o mapa é imutável, porque se o mapa for imutável, não, mas eu diria, o mapa não pode estar mudando toda hora, porque senão as pessoas não têm a cartografia para viajar. O que você está dizendo é que, no momento em que cada governo estadual estipulou um tipo de regra, de análise para orientar a população, na verdade, ele esquece o país, ele esquece que existe uma transmigração enorme. Então, as pessoas que veem um mapa com uma determinada característica, num determinado lugar, como São Paulo, e vêm no Rio Grande do Sul, parece que eles não estão no mesmo país, né? É isso que te preocupa? Na verdade, eu entendo que a política ela é regionalizada e, na verdade, eu entendo que talvez uma política nacional para combater uma pandemia não seja a medida mais eficaz no sentido da inteligência de tomada de decisões, justamente porque são as autoridades de saúde que emitem os boletins que dão cor a esse mapa. Então, na verdade, quando eu digo que o mapa muda, é o mapa da pandemia, mas na realidade as vias, as zonas continuam exatamente onde estão, fixas. Esses são os fluxos. E é isso que a gente percebe, esses fluxos mudam a cor dessas representações, que obviamente a gente não vê a cidade dessa forma, isso está chapado, isso está simplificado na forma de bandeiras. Mas o que chama a atenção é que se no mesmo telejornal você visualiza esse mapa e o do Rio Grande do Sul, você pode se equivocar facilmente por acreditar que é a mesma metodologia, mas não é. E foi criticado por especialistas, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, na nossa conversa pós-gravação, para que as pessoas também se ampliem, né, nessa discussão. Afinal de contas, é importante ouvir os especialistas e os contra-especialistas, com base sempre no método científico, é importante dizer, porque, afinal de contas, não é achismo que vai fazer um mapa, né? No entanto, é possível mentir com mapas. É preciso dizer isso. E é possível também dizer a verdade. Um mapa pode ser verdadeiro e pode ser falso. Então, a gente viu isso na Segunda Guerra, falsificação de mapas. E a gente vê isso hoje na pandemia. Então, fazendo uma relação direta com a situação do lockdown, a polêmica foi: se São Paulo, se o município de São Paulo está laranja e a Grande São Paulo e a Baixada Santista não estão, abre São Paulo e o resto não. Então, a polêmica é: por que São Paulo está laranja? Será que São Paulo não está laranja por motivos óbvios, econômicos e políticos dessa decisão? Então, foi aí que entrou não só uma questão de ideologia política, mas também uma questão científica. Começou a se questionar quais foram os dados computados até chegar nessa síntese. Então, a simplificação, a generalização, ela é sempre um erro, e isso nos mapas é também um fato. Essa questão dos mapas foi uma forma de orientar,
que, como o que você está dizendo, que pode desorientar, né? Quer dizer, se a pessoa não fizer uma leitura, se ela fizer uma leitura de São Paulo pelo mapa do Rio Grande do Sul, ela não vai encontrar nenhuma correspondência. E isso, para a comunicação sobre um momento difícil que nós estamos vivendo, que é a pandemia, né, é sério, é sério. E vocês têm um trabalho também na Amazônia, Antônio? Você tem um trabalho que está sendo Isso. A feito? minha pesquisa, no momento, está sendo dirigida... A minha pesquisa está sendo dirigida à Amazônia. Eu tenho, no momento, investigado também iniciativas lá que utilizam geotecnologia. Inclusive, iniciativas que estão sendo exportadas, um modelo de negócio que a gente tem visto hoje, que é o geojornalismo, um modelo auto-intitulado como geojornalismo, uma corrente que já tem 8 anos de atuação. Eu venho fazendo uma netnografia, observando, afinal, surgiu na web, e essa forma, né, de narrar, esse estilo tecnodiscursivo, né, vamos usar aqui os termos do Fausto Neto, são muito apropriados quando a gente pensa que a espacialidade ela é algo um pouco relegado, ou talvez muito relegado, pelo jornalismo. Na tradição, a gente trabalha com a temporalidade, com a atualidade, com essas questões. Mas quando a gente fala sobre qual é a melhor maneira de representar um território, sem dúvida, recorremos sempre aos mapas, né? Seja nos discursos de matérias especiais de jornais, como agora nesses jornais especializados, que eu diria assim, eles não tornam o mapa algo especial, eles são especializados em mapas. Ou seja, toda reportagem vai virar um ponto num mapa de notícias do portal. Isso é uma iniciativa que frequentemente não se vê. Uma outra iniciativa seria fazer mapas a cada reportagem, ou seja, os fatos eles estão acontecendo em lugares, eles têm relações que são linhas, né? Portanto, nas palavras de Milton Santos, a visão de uma cartografia sobre esse mundo globalizado teria que ser uma cartografia o mais diverso possível em termos de fontes, né? E eu acho que isso é um exemplo do que a gente vê na pandemia acontecendo também. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar um outro mapa, para a gente também continuar dando essa dinâmica à conversa. Esse mapa é de uma iniciativa que foi criada em Curitiba, chamada Juntos contra o Covid-19, que não leva o 19. Então, os Juntos contra o Covid está trabalhando na seguinte perspectiva. Lembra que o outro mapa tinha o amarelo, o laranja e o vermelho? Esse trabalha com o azul, o amarelo e o vermelho, certo? E como é que funciona? Você doa informações ao projeto. Então, o que acontece? À direita, à esquerda, a gente tem um mapa com a maioria dos pontos em azul, certo? O fundo é lilás, é a cor que a gente tem aí como o tom intermediário, né? O tom de contraste. Inclusive, a matemática diz isso, que 4 cores são fundamentais para representar um mapa, e graficamente isso se comprova, semioticamente. Nessa fórmula, a gente tem o roxo, o lilás, a fundo, e a gente tem o azul e o vermelho, observe. Eu vou dar um zoom também para a gente visualizar melhor. Isso é uma imagem de print, volto a dizer, esse mapa também é dinâmico. Nesse momento, eu fiz uma busca por Curitiba, a cidade de origem do projeto, e esse foi o resultado. Mas esse resultado, sem dúvida, já mudou, né? Podem haver pontos amarelos aí, a gente não vê. Nessa perspectiva não dá para ver, mas em outra escala, talvez, com mais um, talvez, a gente consiga ver. Mas observe que são dados coletados, e é isso que é importante dizer, por pessoas que estão passando pelo problema ou que tem alguém na sua casa passando pelo problema. Então, essa representação aqui não é uma representação inválida. Pelo contrário, essa tecnologia foi validada pela Fiocruz e pelo SUS aqui no Brasil e está sendo recomendada, inclusive na lista da Forbes, recentemente, como uma das 10 inovações entre máscaras e diversos tipos de produtos inovadores, não só de tecnologia da informação, mas vale dizer que entre as 10 que a Forbes listou, essa foi a única tecnologia de informação e comunicação considerada inovadora no contexto da pandemia.
uma iniciativa brasileira, uma iniciativa que a gente tem que valorizar justamente por esse aspecto conversacional, né? A gente tem a possibilidade de mandar isso para o nosso parente, pedir que ele também coloque a informação dele no mapa, porque ele está de Covid, ou conhece alguém que está de Covid. Então, é nesse momento que E esse a aí é gente... local, né? É tópico. Essa é a diferença. Exatamente. Era esse que era meu ponto-chave para chegar. Esse é um mapa de lugares. Esse não é um mapa de territórios. Esse é um mapa de um nível, de escala local e não regional. Então, isso faz toda a diferença para a tomada de decisão se eu vou para aquela rua ou se eu não vou. Me diga uma coisa. Como é que está esse estágio da pesquisa, Antônio? Vocês estão evoluindo para que lado agora? Para onde Então, vocês estão indo? a minha pesquisa propriamente, terminei o mestrado, publiquei a minha dissertação como e-book, chamado A Comunicação dos Mapas. Também aproveito para deixar o link depois na descrição aqui, para a gente ampliar essa conversa, tornar ela mais hiperdinâmica. E acredito que agora a minha perspectiva está mais centrada mesmo na Amazônia, por conta da inovação que está surgindo lá. É o último mapa que eu queria trazer para essa conversa, e acho ele um dos mais interessantes que a gente teve em todo esse período de pandemia. Essa é uma reportagem que foi do mês de junho, produzida pelo portal Info Amazônia, que está sendo o meu objeto de pesquisa de doutorado, por ter sido o primeiro a experimentar esse modelo, que hoje está espalhado pela Ásia, pela África, pela Oceania, ou seja, pelas periferias do mundo globalizado. Só não tem na Europa e na América do Norte. E é uma iniciativa que narra os fatos de uma maneira espacializada. Então, quando a gente tem esse mapa, que é um mapa entre três, de uma única reportagem, a gente imagina a preocupação desse portal em representar os fatos através de diferentes tipos de mapa. Esse mapa, diferente de todos os outros que eu mostrei, ele é um mapa que contém ponto, linha e área. Ele está contando com toda a Amazônia Legal, que é a área que o Brasil reconhece como território amazônico, e com todos os povos, as aldeias de povos indígenas. Então, essas nações que estão dentro do nosso território estão ali dispersas em relação à concentração de UTIs. Vejam vocês aqui na legenda, e conforme o Zoom deixa mais claro, a distância são essas linhas, certo? Que estão em roxo ou lilás, em relação aos pontos das aldeias, que deixa claro pela dispersão quais são, e os pontos concentrados das UTIs. Então, tem uma medição, em média, de 350 quilômetros, é a média da distância de cada aldeia para uma UTI, que chega a ser de 1.000 quilômetros. E alta concentração que chama a atenção, né? Você pega, por exemplo, ali no Acre, você tem uma UTI e muita gente para se socorrer dela e muito distante. Lá em cima, no Amapá, a mesma coisa. Quer dizer, você tem muita distância, muita gente nesse distante de UTI, de forma que, numa razão simples, se todo mundo correr para aquele local, é lógico que vai ter problema seríssimo de atendimento, né? Que já está tendo, né, Antônio? Excelente sua análise. Análise de quem conhece o território também, né? Essa é sempre a minha perspectiva. Quem conhece o território, é possível de ter essa sagacidade de perceber. E veja que a interatividade é um outro ponto importante aí. Se você clica nesse ponto, você consegue ver atualizado. Veja, aqui tem um box que eu printei, do Hospital Dom Orione, em Araguaiana, que tem 10 leitos existentes, os 10 são do SUS, todos são UTI do tipo adulto, tipo 2, isso está classificado, e também diz que esse dado foi atualizado no dia 3 de janeiro de 2020. Isso porque essa reportagem ela é de abril. Então, é possível que esses dados também justamente são dinâmicos e já estão atualizados. E a importância deles serem dinâmicos é a importância de que a pandemia ela não acabou ainda. Então, se a gente entende essa dinâmica, entende a importância de uma reportagem feita há 3 meses atrás, no momento atual, é porque ela não contém somente a narrativa, ela contém a possibilidade de continuar aberta a outras narrativas, que esses dados são colaborativos. Então,
Tem especialistas? Tem especialistas. Eles fazem, os jornalistas que fazem a triagem disso. Tem os designers também. Tem o desenvolvedor. Ou seja, é uma equipe multidisciplinar que é capaz de inovar, gerando uma tecnologia que vira modelo. Então, a prova é que a gente tem hoje, além do InfoAmazônia, o InfoNilo, o InfoCongo, a gente tem outros projetos no Himalaia, projetos na região da Ásia, muitos projetos. Esse modelo aqui, portanto, de distanciamento, é um modelo aplicado por entidades científicas ou é desenvolvido pelo jornal? O jornal aproveita esse mapa? Como é que funciona? Desenvolvido pelo jornal. Justamente é essa relação interinstitucional que me chama a atenção, que é o jornalismo pautando questões científicas, direcionando o olhar científico e também modificando a compreensão que nós temos sobre o espaço público. Porque se a gente entende a Amazônia vista nesse mapa, a gente tem uma outra Amazônia. Não é o estado do Amazonas, como muita gente equivocadamente faz uma leitura de busca no Google, né? Amazonas. E o resultado que ele vai te dar do território, diretamente no primeiro link, em associação ao Google Maps, é o território do estado do Amazonas. Você nunca vai encontrar esse mapa da Amazônia Legal se você não buscar especificamente pela Amazônia Legal. E a Amazônia Legal não existe no Google Maps. É aquilo que você dizia, é um mapa da realidade, não é um mapa político, não é um mapa cultural, não é um mapa tecnológico, é uma representação total. E, por fim, eu acho que a gente pode dizer que essa conversa nos leva a acreditar que geornalismo, de fato, é uma linguagem que está na ordem do dia com a pandemia e tende a ser cada vez mais incorporada de maneira especializada por pessoas e equipes. Eu acredito que isso pode acontecer desde um único agente até uma equipe. Basta que você seja capaz de dominar essas técnicas, e eu falo por mim, porque apesar de ser jornalista, acabei descobrindo o universo das geotecnologias e me aprofundando não só nos estudos, como nas práticas. E hoje também atuo junto ao portal Info São Francisco, que realiza, com a mesma tecnologia do InfoAmazônia, mapeamentos dos conflitos que nós temos do Baixo São Francisco, Médio, Alto. Ou seja, a gente tem hoje a possibilidade de projetos filhos, nascerem desse projeto mãe, através de um código aberto, um código-fonte para produzir o seu próprio blog. Ou seja, é possível que cada um, ouvindo essa live aqui, se inspire a procurar essa tecnologia geo e utilize e faça uso dela no seu território e que comece um novo projeto de geojornalismo. Se isso está acontecendo, sendo exportado para outros países do mundo, eu imagino que no Brasil isso tende a ser uma questão de tempo. Antônio, quando há um tempo atrás, a gente está chegando no final da nossa entrevista, mas eu vou te perguntar isso. Os primeiros mapas que o jornalismo utilizou foram os mapas de temperatura, né, variações de temperatura, enfim. E esses mapas foram para dentro do jornalismo de tal forma que os jornalistas que apresentavam a situação atmosférica de um determinado local, elas viraram apresentadores de televisão, eles viraram, vamos assim, uma celebridade da comunicação, e tudo nasceu ali, cresceu por meio daquele mapa. Você acredita que agora, com a pandemia, com esses outros mapas que estão aparecendo, é uma consolidação dessa imagem do visual? Eu volto à questão do icônico, né? Porque se isso fica na cabeça das pessoas, as pessoas vão procurar os mapas, né? E lá elas vão se encontrar. Por isso que você refere, e acertadamente, ao meu ver, que esses mapas têm que ser fidedignos. Se você vai jogar mapa e as pessoas vão ler por meio dessas imagens, elas precisam saber que aquilo ali está traduzindo uma verdade sobre aquela região. E há uma forma que você pode fazer isso é unificando essa linguagem, né, ao máximo que se puder, né? Porque talvez, como você disse, em algum momento não vai poder, porque tem questões de outra ordem. Mas se as pessoas, por meio dessas linguagens, né, que entram e vieram para ficar, elas podem ficar muito mais orientadas, especialmente em situações de crise como essa da pandemia. É isso?
Excelente observação. Também nunca tinha feito essa relação direta entre as apresentadoras e apresentadores do clima com os atuais cartógrafos. De fato, eles tomam uma outra dimensão na relação com a especialização que eles têm. E acho que, de certo, que agora essa pluralidade está posta. Nós temos muito mais pessoas que podem se tornar célebres na sua região, no seu território, por fazerem excelentes usos de dados como imagens de satélite, mapas, produzindo mapeamentos de base, ou seja, da realidade, ou mapeamentos temáticos, como nós vimos no caso da pandemia. Mas o fato é que eu acho que as nossas sensações, quando vemos um mapa, estão cada vez mais sendo sensações de familiaridade. Então, as pessoas estão cada vez mais incorporando esses elementos, esses símbolos, conforme as representações deles, e avaliando essa qualidade de maneira mais crítica. É possível se utilizar um mapa hoje no smartphone e dizer que deu errado o seu percurso, porque você seguiu o mapa e ele te levou para um lugar equivocado. Ou seja, o que há 20 anos atrás era algo distante da realidade, né? Totalmente, era uma coisa de estratégias militares, reservado. Hoje é algo público, está na esfera pública. Portanto, eu acho que a representação do espaço público, isso que é tão discutido, o que é comum, o que é de interesse de todos, passa por uma questão da opinião pública. E esses cartógrafos são, para mim, novos construtores da opinião pública. Nesse caso, em discursos das plataformas, em discursos que estão hoje fornecendo base para plataformas de trabalho como Uber, iFood e outras coisas mais. Então, não é de se relegar a isso uma pouca atenção, afinal, é o impacto que isso cria que faz da gente ter uma preocupação em dizer que os mapas são mídias e reivindicar que essa virada do paradigma coloca a cartografia como um objeto de estudo da comunicação e não apenas da geografia. Perfeito. Então, eu tenho que te agradecer muito, viu, Antônio? Você nos deu uma aula aí sobre mapas e esclareceu coisas que nós não sabíamos, né, sobre mapas. Eu te agradeço muito, Antônio. Eu desejo aí que você continue esse trabalho bonito e que você, na próxima edição do CISECO, esteja presencialmente, né, conosco lá em Japaratinga. A gente se aguarda muito lá para você fazer uma apresentação do que você como é que se desenvolveu a partir desse momento, né? E que a gente possa se encontrar. Um grande abraço e obrigado pela entrevista.